Boa tarde a todos. Dou por aberta a presente sessão. Alguma observação a ser feita da última sessão aprovada. Vamos às continuações. O 2 da pauta geral, habeas corpus 11.115.287/2015, comarca da capital, impetrante Dr. Ulisses Rabaneira dos Santos e outro. Paciente Roseli de Fátima Meira Barbosa. O desembargador Luiz está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Consoante exposto pelo relator, trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelos advogados Ulisses Rabaneira dos Santos, Renan Fernandes Serra Rocha Santos e Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, em benefício de Roseli de Fátima Meira Barbosa, apontando como autoridade coatora o juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, especializada de crime organizado da ordem tributária, econômica e administração pública, que nos autos da representação número tal decretou a prisão preventiva de Roseli de Fátima Meira Barbosa, Rodrigo de Marque, Nilson da Costa e Faria e Silvio César Correia, por conta dos fatos a que estão sendo acusados nos autos da ação penal número tal. Sustenta os impetrantes que a segregação cautelar da paciente se mostra revestida de legalidade, porquanto a autoridade judiciária não apresentou em sua decisão motivação consubstanciada em elementos concretos e contemporâneos que pudesse justificar o encarceramento processual, destacando que na espécie em debate não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores da prisão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirmam os signatários do mandamos que a paciente ostenta predicados favoráveis, é primária, possui bons antecedentes e tem residência fixa, condições essas que lhe autorizam, em tese, a responder o processo de liberdade. Forte nessas razões, os impetrantes requereram liminarmente a restituição do status de libertatis da paciência, com expedição de alvará de soltura em favor dela, com a possibilidade de medidas cautelares alternativas, artigo 319 do Código de Processo Penal, e no mérito a convolução da medida de urgência, porventura deferida em definitivo. A liminar foi indeferida às folhas e folhas, ocasião em que o relator originário afastou os argumentos expostos do exordial mandamental, endossando o entendimento adotado pela prolatora do decreto condenatório pela necessidade da custódia reprochada. Na sequência, o impetrante Ulisses Rabaneira dos Santos aviou o pedido de reconsideração e encartado as folhas e folhas, postulando que fossem estendidos à paciente os efeitos da decisão exarada pelo desembargador Orlando de Almeida Perry e substituição legal que concedeu a liminar ao Correio Rodrigo de Marque, revogando a prisão preventiva deste com a imposição de medidas cautelares alternativas, cujo deciso está jungido às folhas e folhas. O feito foi concluído o relator substituto, desembargador Orlando de Almeida Perry, tendo em vista a ausência justificada do desembargador Rondon Basil Dauer, que usufruía de compensatória, mas que, contudo, acabou retornando aos trabalhos judicantes e avocou o processo, tendo o julgador originário, dias após, declarado prejudicado o aludido pedido, tendo em vista a concessão de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 334-191-MT, impetrado naquela corte em benefício da paciente. A autoridade acoimada de coatora prestou às folhas e folhas as informações de estilo, ao final da qual averbou que deu cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de colocação da paciente em liberdade, sem prejuízo da análise de eventual aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, motivo pela qual realizou audiência de monitória, nas quais impôs algumas condições, com exceção do monitoramento por intermédio de tornozeleira eletrônica, como pretendia o Ministério Público, pelas seguintes razões. Disse então a ilustre juíza: aberta a audiência, a acusada foi cientificada das medidas cautelares impostas em substituição à prisão preventiva, bem como das condições que deverá cumprir. A ocasião, a acusada, melhor dizendo, declara que continuará residindo no endereço declinado nos autos nesta capital, declara ainda que habitualmente frequenta os seguintes endereços: Rua Viradouro, número 120, apartamento 121, edifício Lindenberg, Itaim, Bibi, São Paulo, ou Rua 8, número 121, bairro Regional, Matupá, Mato Grosso, telefones 9994-2310 e 327-2749.
o Ministério Público requereu por escrito a imposição de medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico. Oralmente, a defesa manifestou-se contrariamente à colocação da tornozeleira, conforme manifestação gravada em áudio, constante nos autos. A decisão também consta gravada em áudio, cuja fundamentação ali se reporta. Resumidamente, diz a juíza, foi dispensada a colocação de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que a acusada não ostenta antecedentes criminais e que a colocação da tornozeleira por si só não impede eventual descumprimento das demais condições. Esclarece a ilustre juíza de primeiro grau. O monitoramento pessoal seria útil se houvesse notícia de que a ré tenta destruir provas ou coagir testemunhas, porém não há prova disto nos autos. Aliás, os fundamentos para a decretação da prisão preventiva não foram estes. Fecha aspas. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para a denegação da ordem. Após o regular processamento, o caso de debate foi submetido a julgamento perante esta segunda Câmara Criminal, oportunidade na qual o desembargador Rondon denegou a ordem em consonância com o parecer ministerial, por entender que não há qualquer ilegalidade a ser sanada neste writ, sendo imperioso consignar que este foi acompanhado pelo primeiro vogal, o desembargador Alberto Ferreira de Souza. E de vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate na ação constitucional vertente por conta da cláusula rebus sic stantibus, que rege os casos de prisão processual, tendo em vista que me chamou a atenção o fato de haver decisão superveniente da presidente do feito, prolatada durante a audiência admonitória, que demonstra que aquela magistrada desconstituiu toda a argumentação sustentada pelo relator ao afirmar, aspas, disse a juíza, a acusada não ostenta antecedentes criminais, que o monitoramento pessoal seria útil se houvesse notícia de que a ré tenta destruir provas ou coagir testemunhas, porém não há prova disso nos autos, destacando ao final que, aliás, os fundamentos para a decretação da prisão preventiva não foram estes. Peço venha aos eminentes colegas que adotaram o entendimento contrário, mas é forçoso reconhecer que possui razão os autores desta ação mandamental, porquanto não se pode deixar de ter em mente, dado sua importância, que no sistema constitucional penal, com em vigor a liberdade é sempre a regra, e respeita ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, periculo libertatis, desde que presentes a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, fumus comis delicti. Devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, com base em elementos processuais concretos que demonstrem a necessidade imprescindível contemporânea da custódia excepcional, sob pena de violação ao artigo 93, inciso 9 da Constituição, situação que a toda evidência não se constata na espécie em debate. Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda nessa linha intelectiva, o sistema penal pátrio atentamente prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo consagrado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória. Antes de integrar a lei fundamental da República, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência brasileira, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos dos Homens de 48, cujo artigo 11, item 1º, incluiu a garantia que, aspas, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa, fecha aspas. Por sua vez, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 92, também se referiu à matéria em seu artigo 8º, item 2, afirmando de forma clara e insofismável: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Não se pode olvidar que, malgrado as prisões cautelares previstas em lei não afronte o princípio constitucional da não culpabilidade, artigo 5º, 57 da Carta Magna, a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em dados concretos,
quando demonstrado sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos citados no artigo 312 do Digesto Processual Penal. No caso dos autos, verifica que a pretensão deduzida na pré-facial merece ser atendida, porquanto não se vislumbra a necessidade da medida extrema adotada inicialmente pela condutora do feito, ficando evidenciado que, na hipótese versanda, a custódia invectivada reveste de caráter de cumprimento de pena antecipada, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Ao revés do afirmado pelo desembargador relator originário, quando este indiferiu a pretensão deduzida na pré-facial mandamental, tanto em sede liminar quanto na meritória, a abusividade da custódia da paciente e dos corréus ficou demonstrado desde a intervenção do relator substituto, desembargador Orlando de Almeida Perry, quando foi concedida a liminar para Rodrigo de Marque, no HC 116.047/2015, a ocasião em que foram desconstituídas todas as pretensas justificativas da medida excepcional. Disse então o desembargador Orlando àquela época: por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que decretou a prisão para garantir a ordem pública, bem como para evitar riscos à instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Faço aqui registro de trechos da decisão hostilizada, iniciando com a breve explanação dos fatos articulados pela acusação. Diz o desembargador: o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos número tal, apontando para a existência de uma organização criminosa composta de servidores públicos e particulares, existente desde meados de 2011, cujo escopo era firmar convênios fraudulentos com a administração pública estadual, por meio de institutos sem fins lucrativos de fachada, visando desviar dinheiro público do Estado de Mato Grosso, mais especificamente as setas. Também noticiou que a organização criminosa praticou crimes de lavagem desse dinheiro desviado. Até então, a denúncia apontava para a pessoa de Paulo César Lemes como o líder mentor da quadrilha, pessoa que teria regimentado familiares, terceiro testa de ferros e também funcionários públicos e empresários para garantir o sucesso das práticas criminosas. Todavia, as declarações prestadas em sede de colaboração premiada pelo próprio Paulo César Lemes possibilitaram que novas provas viessem aos autos, conferindo nitidez à reconstituição dos fatos ilícitos ocorridos, e inclusive trazendo ao contexto criminoso outras pessoas, até então não mencionadas, daí a necessidade do aditamento já referido. Um dos principais pontos esclarecidos por Paulo foi a forma como os lucros ilícitos eram divididos. Segundo ele, cabia a Roseli Barbosa o percentual de 40% do valor desviado, enquanto que a Paulo restava 36%, e aos cúmplices Nilson da Costa Faria e Rodrigo de Marque o restante, ou seja, 24%. Isso ocorria porque, segundo Paulo César Lemes, a verdadeira mentora e líder da organização era a denunciada Roseli de Fátima Meira Barbosa, que se fazia assessorar dos demais para conseguir sucesso em seu intento criminoso. Com efeito, até então a denúncia relatava que Roseli Barbosa seria uma integrante da organização criminosa, por ter aceitado propina no valor de 40 mil em uma ocasião, bem como porque teria se omitido permitindo que os contratos fraudados fossem celebrados e executados. No mesmo sentido, Rodrigo de Marque também foi denunciado por ter recebido suborno e por ter igualmente se omitido da obrigação de, na condição de ordenador de despesas, fazer o repasse das verbas oriundas dos contratos fraudados, sabendo que os presidentes dos institutos eram laranjas, ou seja, fictícios, e que o destino verdadeiro dos desvios era outro. Em novo quadro, retrata uma organização criminosa chefiada, desta feita pela acusada Roseli Barbosa, a qual, além de ter arregimentado Paulo César Lemes para a prática de ilícito, inseriu Nilson da Costa Faria na instituição de fachada e utilizou-se de Rodrigo de Marque como braço direito e articulador dos recebimentos espúrios. Continua o desembargador Perry. Destarte, passo a transcrever partes da fundamentação exposta pela autoridade digitada coatora. A necessidade da decretação da custódia cautelar das pessoas que representam o ápice da pirâmide delitiva também restou comprovada na representação. Não é o caso de examinar aqui exaustivamente as provas já colhidas em relação a esses representados, mas apenas verificar se os requerimentos ora formulados de prisão cautelar encontram suficiente substrato probatório. Com efeito, a documentação existente nos autos se ajusta satisfatoriamente ao que o colaborador declarou, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, é possível afirmar que há sustentação suficiente
para a decretação pretendida. Afinal, as provas indicam que não se trata de fraude ou corrupção, em sentido lato, em um contrato específico, mas um modo criminoso de gerir uma Secretaria de Estado que perdurou durante anos a fio. Verdadeira sangria aos cofres públicos em detrimento de pessoas carentes, estes sim, os verdadeiros destinatários da verba estatal. Não se diga que é suficiente saber que tais investigados já estão afastados do comando da Secretaria, pois não há como controlar ou prevenir a continuidade da interferência deles na gestão das setas. O afastamento formal não garante que continue a manter o controle de fato sobre outros servidores ainda remanescentes naquele local. Além disso, a prisão cautelar é necessária para alertar não só os presos específicos, mas também as pessoas que hoje estão à frente da administração pública das consequências da prática de crimes dessa natureza. É necessário, infelizmente, advertir os cidadãos de que essa forma de agir a coisa pública não é mais aceitável, essa forma de gerir, melhor dizendo. Ao contrário, continua a juíza, é inadmissível. A sociedade brasileira clama pelo fim da corrupção e da sangria dos cofres públicos. Quem sabe, assim alcancemos um dos verdadeiros objetivos do direito criminal, que é prevenir tais práticas criminosas. Agora vem o desembargador Orlando, exige dos autos e uma análise perfunctória que a autoridade indigitada coatora ampara a necessidade da medida cautelar de prisão como exemplo aos demais ocupantes do poder, para que veja que crimes desta natureza não serão mais tolerados pelo Poder Judiciário. Prossegue sua explanação a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, objetivando a prevenir a reiteração, a continuidade delitiva, diz a juíza, e responde: a extensão em concreto dos fatos delitivos também pode ser invocada com fundamento para a decretação da prisão preventiva. Trata-se de desvio milionário de verbas públicas efetuado em várias ocasiões durante anos a fio. A verba desviada deveria ter sido destinada a pessoas carentes, desprovidas de condições financeiras, humildes, necessitadas. Os desvios certamente deixariam tais cidadãos ainda mais vulneráveis, frustraram políticas sociais e, quiçá, pode ter custado vidas humanas. A atuação da organização criminosa, destinada a desviar verbas de forma tão abominável e de modo tão duradouro, continuado, demonstra pouca retidão de caráter e aponta para o grau de periculosidade e nocividade social de seus componentes. Diz o desembargador Perry, verifica-se nesta passagem que a magistrada demonstra toda a sua indignação diante dos delitos supostamente praticados pela associação criminosa, máxime pelo destino das verbas públicas alegadamente desviadas, que seriam utilizadas para favorecer as classes mais desfavorecidas, desprovidas do mínimo necessário para a sua subsistência. No entanto, tais fundamentos, por mais repulsivos que sejam, não servem como substrato fáticos a autorizar a prisão cautelar. Continua a magistrada de piso, aspas, não se ouvide que a denúncia e seu aditamento narram nada mais, nada menos do que 40 fatos criminosos, o que indica que se trata de organização deveras periculosa, voltada à habitualidade delitiva que praticava crimes de forma corriqueira e praticamente cotidiana. A decretação da prisão preventiva não se traduz em antecipação de pena, nem é incompatível com um processo penal orientado pela presunção de inocência. Trata-se, isso sim, de medida que visa prevenir a sensação de impunidade e a afirmação generalizada de que o crime compensa, fatores que são verdadeiros propulsores da reiteração criminosa. Rebate o desembargador Perry. As provas até aqui coletadas apontam no sentido de que se instalou na Secretaria de Estado de Trabalho e Assistente Social, a época em que a pasta era capitaneada pela então primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Roseli de Fátima Meira Barbosa, uma verdadeira associação criminosa, consoante se depreende das provas acostadas. Aos autos, em especial, a confissão extrajudicial do Correio Paulo César Leme por meio da delação premiada celebrada com o Ministério Público Estadual. Contudo, nem de longe pode a medida excepcional e extrema de segregação cautelar ser utilizada para prevenir a sensação de impunidade e a afirmação de que o crime compensa, conforme o fez a autoridade indigitada coatora, porquanto para atingir tal finalidade o Estado dispõe de mecanismos próprios.
Em outro ponto do deciso impugnado, a magistrada assevera que, aspas, não se trata de medida que visa todos os componentes da organização, mas apenas os que a chefiavam. Assim aponta para aqueles personagens que demonstram conduta mais reprovável, com maior capacidade criminosa, os mais perigosos e mais nocivos ao convívio social. Responde o desembargador Perry, aqui reside uma aparente contradição na decisão proferida, uma vez que em dado momento o juízo de origem consignou. Segundo Paulo César Lemes, a verdadeira mentora e líder da organização era a denunciada Roseli de Fátima Meira Barbosa, que se fazia assessorar dos demais para conseguir sucesso em seu intento criminoso. E, em seguida, decreta a prisão dos que chefiavam a associação. Embora demonstrada a exaustão que o paciente era o braço direito e assessor direto da Correia, Roseli Barbosa, sendo responsável inclusive em apresentá-la ao também denunciado Paulo César Lemes, e que recebia parte dos lucros obtidos com os convênios celebrados em forma de propina, não ficou demonstrado de forma satisfatória sua periculosidade concreta, hábil em ensejar a ordem de prisão dele. No atinente à imprescindibilidade da prisão para conveniência da instrução processual e a efetiva aplicação da lei penal, a autoridade apontada como coator assim explicitou, aspas, além disso, reputa igualmente presente risco à instrução processual e à aplicação da lei penal. O poder político e econômico de que dispõe pode sim prejudicar a instrução, além de obstruir o processo por meio de produção de provas falsas ou de cooptação de testemunhas e mesmo de agentes públicos envolvidos de alguma forma no processo. Tal risco é real e imediato. Os indícios veementes da prática dos bilionários desvios ilustram a capacidade econômica e a destreza da organização quando se trata de cooptar agentes públicos. Não se ouvide, ademais, que as testemunhas ainda não foram ouvidas em juízo. Nesse apazão, faço constar que não se trata de análise de delitos comuns praticados pela criminalidade de massa, daqueles em que faz diferença o fato de o réu ter ocupação lícita e residência fixa como fatores de ressocialização, ou de adaptação social, ou de inexistência de periculosidade. Ao contrário, diz a juíza, trata-se de crimes praticados por pessoas supradaptadas, de projeção social renegável, poderio público destacado, exercedoras de funções proeminentes e relevantes, que, não obstante isso, utilizaram-se de tais predicados para a prática de delitos cuja danosidade é muito mais ampla, já que atinge toda a coletividade e não apenas vítimas individualizáveis. Responde o desembargador Perry, com devida vênia ao entendimento da autoridade indigitada coatora, os motivos expostos se revelam de todo inidôneos, pois não evidenciam de maneira concreta a forma com a qual o paciente poderá influenciar ou prejudicar a instrução processual, tampouco que ele se furtará da aplicação da lei penal. A alegação genérica de poder político e econômico ou a projeção social inegável não são elementos hábeis a justificar a prisão sem que haja concretamente algum ato praticado ou que demonstre de modo seguro a possibilidade do prejuízo que o paciente em liberdade poderá causar. Conforme demonstrado nos autos, o paciente não faz parte dos quadros dos servidores da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, dado que foi exonerado por meio do ato número tal em 20 de janeiro de 2015. Acresça-se a isso que não consta dos autos nenhum sinal de possível influência política ou financeira exercida pelo paciente, a ensejar suposta cooptação de testemunhas, sublinhando que não há notícia de que o beneficiário tenha, na fase investigatória, causado alguma espécie de embaraço ou de empecilho a justificar a medida de prisão. A despeito de entendimentos contrários, filiu-me a corrente, segundo a qual a prisão é medida excepcional, somente admissível quando não for adequada nenhuma das medidas alternativas. Não por outra razão, a nova redação do parágrafo 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal, dado pela Lei nº 12.403 de 2011, deixa inconclusa a excepcionalidade da medida quando se vê, aspas simples, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, artigo 319. O caráter excepcional ou subsidiário da prisão cautelar se justifica na medida em que sempre se deve privilegiar o meio menos gravoso e que causa a menor restrição possível ao direito de liberdade. Sendo necessária a imposição de alguma medida cautelar, inicialmente deve-se buscar tutelar o processo, seja quanto à instrução criminal, seja quanto ao seu resultado final.
por meio de medidas cautelares alternativas à prisão, CPP, artigo 319 e 320. Somente quando nenhuma das medidas alternativas se mostrar adequada às finalidades asseguratórias que o caso exige, seja pela sua aplicação isolada, seja por sua imposição cumulativa, é que se deve verificar o cabimento da medida mais gravosa, no caso da prisão preventiva. Contudo, não se pode olvidar que a prisão preventiva não pode ser utilizada em hipótese alguma com fins punitivos ou como mecanismo de antecipação da pena, por contrariar o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade. Nesse sentido, é a doutrina de Odone e Sanguiné. O Supremo Tribunal Federal também proclama a inconstitucionalidade da utilização da prisão cautelar com fins punitivos ou como mecanismo de antecipação da pena. O princípio constitucional da presunção de inocência do devido processo legal consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate como se culpado fosse aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível. A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, enquanto atua para garantir a eficácia da atividade estatal desenvolvida no processo penal, com vista a eventual provimento definitivo de caráter condenatório, não deve ser utilizada pelo poder público como instrumento de punição antecipada àquele a quem se imputou a prática do delito, pois num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenações sem o devido processo legal e sem defesa prévia. Portanto, a prisão cautelar, carcer ad custodiam, não deve ser confundida com a prisão pena, carcer ad pena, pois não visa infligir punição àquele como meio de antecipação executória da pena. Não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que fosse utilizada a punir-se em processo, sob pena de ofensa à presunção constitucional da inocência. Constituição Federal, artigo 5º, 57. A prisão processual não pode ser encarada como pena. É tão só a cautelaridade que se encontra justificada para a existência da prisão provisória no curso do processo. E arremata o renomado autor, diz o ilustre desembargador Perry, portanto, não constitui fundamentos legítimos a atribuir prisão cautelar finalidades punitivas de pena antecipada, tais como a gravidade abstrata, ou a hediondez do crime, o clamor público, ou a repercussão social do crime, ou revolta da população, a credibilidade do poder judiciário e a das instituições públicas, a proteção da incolumidade física do acusado, a finalidade de obtenção ou colheita de provas, a situação econômica do impetrante. Prisão cautelar, medidas alternativas, direitos fundamentais, Rio de Janeiro Forense, 214, edição 2014, página 212 seguinte. Segundo a mesma esteira, não se pode falar que a manutenção da segregação seja imprescindível para evitar a destruição ou ocultação de provas, somente sendo admissível a prisão para este fim em situações excepcionalíssimas, o que não se vê no caso em apreço. Recorrendo novamente aos ensinamentos de Odone e Sanguiné, assevera o ilustre desembargador Orlando Perry. Destarte, o uso da prisão cautelar com a finalidade de proteção das fontes da prova submete-se à coexistência dos seguintes requisitos. B. Que o perigo de destruição ou ocultação de prova seja concreto, atual e individualizado, devendo o juiz avaliar a capacidade real do imputado para realizar por si ou mediante terceiros a manipulação das fontes de prova ou influenciar sobre outros imputados, testemunhas ou perito. O risco para as fontes de provas costuma ocorrer no momento inicial da investigação, em que se descobre o crime ou suspeita o imputado que é iminente essa descoberta. Passado algum tempo, pensar na destruição de provas é praticamente uma quimera, salvo se surja a evidência que leva a pensar o contrário. Se o imputado não pode ter acesso aos objetos ou coisas por estar na posse de um órgão público, do judiciário ou de um terceiro, ou por ter sido realizada a prova antecipadamente ou não tem conhecimentos científicos nem meios para manipulá-los, carecerá de sentido a prisão cautelar. Especialmente, deverá valorar-se, neste caso, por exemplo, se o imputado integra um grupo organizado ou administra uma empresa, de fato ou de direito, ou se tem possibilidade concreta de induzir terceiros a produzir a atividade ilícita. É o Opcite, página 248. No caso dos autos, a despeito da associação criminosa que supostamente se instalou nas setas,
não há indícios mínimos de que o paciente esteja reiterando na prática de delitos, tampouco que venha celebrando novos contratos com o governo do Estado de Mato Grosso, salientando, inclusive, que atualmente o Executivo Estadual não é exercido por pessoas ligadas aos antigos detentores do poder. Neste viés, não evidenciada por ora a indispensabilidade da segregação cautelar do paciente, configurada está a manifesta ilegalidade da prisão, o que autoriza a concessão da liminar pleiteada. Todavia, se por outro lado não está demonstrada a necessidade da segregação, de outro reputo plausível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo para assegurar a lisura da instrução processual e a futura aplicação da lei penal. E aí o desembargador Perry deferiu a liminar e definiu as cautelares que estão aqui. Aí continuo eu. Constata-se do brilhante excerto acima reproduzido, conjugado com os demais documentos que instruíram este tweet, que o GAECO-MT instaurou em abril de 2013 o PIC número 7 de 2013 com o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de formação de quadrilha, fraude à licitação, peculato e corrupção passiva praticados em tese nas setas, que é a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado de Mato Grosso, à época gerida por Roseli de Fátima Meira Barbosa, ora paciente. Após o transcurso das investigações, onde mais de 50 pessoas foram ouvidas e vários documentos foram arrecadados, o Ministério Público ofertou, em dezembro de 2014, denúncia contra 33 pessoas, das quais Paulo César Lemes era apontado como chefe de uma suposta organização criminosa que tinha por objetivo, aspas, firmar convênios fraudulentos com a administração pública de Mato Grosso através de institutos sem fins lucrativos de fachada, fecha aspas, sendo imperioso consignar que, naquela ocasião, foi postulada a condenação dos denunciados pelos seguintes fatos criminosos. Organização criminosa, artigo 1º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 2º, caput, parágrafos 3º e 4, 2 da Lei 12.850, 2013. Falsidade ideológica, em documento particular e em documento público, artigo 99, primeira parte, segunda parte, combinado com o artigo 29 do Código Penal. E, por fim, lavagem de dinheiro, artigo 1º, parágrafo 4 da Lei 9.603/98, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Todavia, em 9 de julho de 2015, após as partes serem citadas e algumas delas terem apresentado suas respectivas defesas na ação penal em referência, a denúncia foi aditada por conta do réu Paulo César Lemes, acusado pelo Ministério Público, após uma investigação de quase 2 anos, de ser o chefe do suposto esquema acima referido, ter firmado, em 29 de julho de 2015, com o órgão ministerial, um termo de delação premiada, no qual o referido acusado modifica substancialmente suas declarações, desta feita, acusando Roseli, Fátima Meira Barbosa e Rodrigo de Marque de serem sócios dos negócios escusos, juntamente com o acusado, juntamente com Nilson da Costa Faria, destacando que estes dividiam os lucros das condutas delitivas narradas na exordial acusatória. Por conta desse contexto, o Ministério Público postulou e o juiz acoimado de coator decretou as prisões preventivas pelos fundamentos já transcritos neste voto, os quais, como bem pontuou o desembargador Orlando de Almeida Perry, quando este concedeu a liminar a Rodrigo de Marque, não se sustentam, pois apenas revelam a existência de indícios de autoria, fumus comice delicti, mas que de maneira alguma demonstram o perigo libertatis dos agentes, principalmente por conta da completa ausência de contemporaneidade e de elementos factos concretos que justificassem a necessidade da cautela corporal para garantir a ordem pública, tampouco por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Registre-se por necessário que deve ser chamado a atenção o fato de que até então o delator Paulo César Lemes era apontado como líder e mentor da quadrilha, pessoa que teria regimentado familiares, terceiro, testa de ferro e também funcionários públicos e empresários, para garantir o sucesso das práticas criminosas. Não havia sido preso, e o Ministério Público sequer havia cogitado tal providência, situação que permanece até o presente momento. Contudo, após a referida pessoa modificar radicalmente as declarações prestadas e se exculpar da acusação de ser o chefe da empreitada criminosa, atribuindo referida pecha a outros acusados, dentre eles a ex-secretária de Estado de Secretaria do Trabalho e a Assistência Social do Estado de Mato Grosso e sua assessoria, então os holofotes mudaram de direção
e para o Ministério Público a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, de repente, passar a estar ameaçado sob um enfoque genérico e inconsistente de que as pessoas delatadas deveriam ser presas por conta, aspas, do poder político e econômico ou pela projeção social inegável, fecha aspas. Assertivas essas que não são idôneas para justificar a prisão sem que haja concretamente algum ato praticado que demonstre de maneira satisfatória o risco que os acusados de liberdade poderão causar. Nesse ponto, é de bom ouvir ressaltar que os acusados não estão mais exercendo a função pública perante as setas e que a estrutura do Estado está composta hoje de um governo opositor à época dos fatos, com gestores distintos, e tudo que poderia ser investigado na esfera administrativa já ou foi feito, diante das auditorias que foram realizadas em todas as secretarias estaduais, não havendo qualquer possibilidade de interferência do deslinde da instrução criminal, que a toda evidência não corre qualquer risco, como bem afirmou a própria magistrada do feito, ao realizar a audiência de monitória com a acusada Roseli de Meira, quando reconheceu que ela não causaria qualquer prejuízo, por isso não a colocaria tornozeleira eletrônica. Na verdade, a prisão somente foi decretada e está sendo mantida agora pelos eminentes pares que me antecederam como forma de dar uma resposta à sociedade e para que a medida tenha caráter exemplar e preventivo, para que todos os agentes públicos tratem a coisa pública com lisura e probidade. Todavia, clamor público isoladamente não é elemento idôneo para justificar uma prisão cautelar, tal como pretende neste tweet. Tampouco para dar ensejo a uma caça às bruxas, como parece ser muitas das operações sensacionalistas e midiáticas realizadas pelo órgão acusador, que após anos de morosa investigação, acaba por ofertar denúncias muitas das vezes genéricas, sem individualização da conduta de cada suposto agente, e ainda, mesmo passado muito tempo, em relação aos fatos, ainda insiste na decretação da prisão cautelar, mesmo sem qualquer contemporaneidade com o suposto crime, como se estivesse ainda na época medieval. Por guardar pertinência com a matéria em debate, no recente julgamento do HC 131.311 de 2015, realizado neste sodalício, o vereador Orlando de Almeida Perry lançou mão da doutrina de Odoné Sanguiné, citado por Auri Lopes Júnior, que cai como luvas a hipótese versanda, segundo a qual, aspas, quando não se argumenta com razões de exemplaridade de eficácia da prisão preventiva na luta contra a delinquência e para restabelecer o sentimento de confiança do cidadão no ordenamento jurídico, que nada tem a ver com os fins cautelares e processuais da prisão, o juiz acaba por introduzir elementos estranhos à natureza cautelar e processual da prisão, fazendo com que ela cumpra funções reais de pena antecipada, incompatíveis com sua natureza. Aqui já é uma outra obra, chamada A Inconstitucionalidade do Clamor Público como Fundamento da Prisão Preventiva, Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, nota 10, página 114. No mesmo norte, Antônio Magalhães Filhos defende que o apelo à exemplariedade como critério de decretação da custódia preventiva constitui seguramente a mais patente violação da presunção de inocência. Medidas cautelares no processo penal, RT 2013, página 23. Neste mesmo diapasão é o entendimento pacífico da Corte Cidadã. Prisão preventiva, requisito, gravidade abstrata dos fatos, meras conjecturas. Delito que causa grande comoção à sociedade, que gera intranquilidade social e exige uma resposta mais adequada pelas autoridades, motivação, decreto ou ausência de fundamentação, coação e ilegalidade, revogação, caso o recurso de habeas corpus provimento. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do perigo libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas, tampouco em repetição dos termos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O discurso judicial, de que se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de convicção, não justifica a prisão. A circunstância de o crime, aspas simples, afligir profundamente a sociedade, gerando preocupação e insegurança, ou o fato de a população estar perplexa, sufocada em pânico, intranquila, com o festival de furtos e roubos que vem ocorrendo no país,
não são bastantes para a segregação do recorrente, caso não tenha sido informado circunstâncias pessoais do acusado ou modus operandi excepcionais precedentes, disse o ministro Reinaldo Soares Fonseca no dia 6 de 10 de 2015. Ademais, a prisão vergastada neste mandamos é tão abusiva que o Superior Tribunal de Justiça afastou o óbice da súmula 619 do Supremo Tribunal Federal e reconheceu a teratologia da decisão do relator desta ação constitucional ao indeferir a liminar e após afirmar categoricamente, disse o ministro, a extensão dos fatos consistente em um desvio de recursos públicos da ordem de mais de 2 milhões de reais, assim como a condição social, econômica ou mesmo política da paciente, não traduz em si periculosidade que incede a restrição da liberdade. Deferiu a liminar para assegurar a paciente Roseli Barbosa a responder o processo de liberdade até o julgamento daquele habeas corpus, sem prejuízo do julgamento deste juízo originário e da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Eis a decisão daquela corte. De início, diz o ministro, cumpre asseverar que o assunto tratado neste habeas corpus, revogação da prisão preventiva da paciente, não foi analisado pelo órgão fracionário do Tribunal de Origem, circunstância que, em princípio, impediria o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça por configurar indevida supressão de instância. Tem razão, ilustre ministro. Com efeito, não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em regra, não cabe habeas corpus contra a decisão que indefere o pleito liminar na Corte de Origem. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal publicou o enunciado 691, cuja redação é a seguinte: não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerida, Tribunal Superior indefere a liminar. Fecha aspas. Todavia, continua o ministro, em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular, HC 308-415, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, julgado em 4 de 8 de 2015, publicado em 12 de agosto de 2015, o que passo a fazer no presente caso. Na espécie, diz o ministro, eis o inteiro teor da decisão proferida pelo relator do habeas corpus originário. Eu vou poupá-los da leitura aqui, porque já foi lido várias vezes essa decisão, e eu não vou ler para vossas excelências, por respeito ao tempo escasso que a segunda Câmara tem. Então, vou direto lá aonde disse o ministro. Ao analisar o inteiro teor da decisão liminar, bem como o decreto prisional originário, entendo haver indícios fortes de legalidade que encerram a superação do mencionado enunciado sumular, no caso, a súmula 291 do Supremo. Preliminarmente, ressalto que o próprio relator do writ originário reconhece em sua decisão que algumas razões aduzidas pela autoridade apontada como coatora não se revelam idôneas para demonstrar a necessidade da prisão processual. Fecha aspas. Porém, destaca o ilustre ministro, outras que, em princípio, justificariam, aspas, o receio quanto à permanência da paciente em liberdade. Folhas 32, 33, e no STJ, que é o E é tudo informatizado. As quais, na esteira da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal e neste tribunal, também não subsistem. Acerca da materialidade e indício suficiente de autoria, não paira controvérsia. Esta é demonstrar que os demais aspectos apontados pelo relator, como fundamento para a preservação provisória do decreto prisional, colhidos da decisão de primeiro grau, não se mostram idôneos, quando confrontados com os pressupostos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos, diz o ministro, é fato que os delitos foram praticados quando a paciente encontrava-se no exercício da função pública. Ocorre que, muito embora a delação do Corréu tenha esclarecido o modo como os acusados agiam, não trouxe qualquer elemento concreto atual que demonstre que a paciente,
passado mais de 1 ano e 6 meses do seu afastamento da função pública, continuasse a praticar crimes. Nesse sentido, a título de exemplo, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus, paciente, ex-prefeito, crime de falsificação, documento público, peculato. Ausência de razões concretas para a manutenção da prisão do acusado, haja vista este ter sido definitivamente afastado do cargo, não possuindo mais qualquer influência política administrativa na municipalidade. E continua o ilustre ministro desta Corte, do STJ. Ademais, o afastamento cautelar do cargo já retira por si só a potencial capacidade de lesão à ordem pública, especialmente se considerarmos que os crimes imputados à paciente possuem intrínseca ligação com a função pública que carece. E aqui faço um esclarecimento que aquele outro tópico que a juíza de primeiro grau tinha se referido à paciente, ela, no despacho posterior, a afastou, dizendo que ela não causaria nenhum prejuízo à instrução cautelar, ficando, portanto, somente o malferimento da ordem pública, que é o que nós estamos a impugnar neste momento. Continua o ilustre magistrado do STJ. Ademais, o afastamento cautelar do cargo já retira por si só a potencial capacidade de lesão à ordem pública, especialmente se considerarmos que os crimes imputados ao paciente possuem intrínseca ligação com a função pública que exerce. Aí continua o ministro. As decisões falam da possibilidade, aspas, de reiterar na conduta criminosa imputada, fecha aspas, fazendo menção ao período pretérito ao tempo dos fatos denunciados e que já datam de cerca de 2 anos, sem apontar qualquer dado empírico superveniente. Ora, tratando-se de prática criminosa que guarda relação direta com o exercício de cargo público, uma vez que a paciente não mais exerce a função, não há que se falar em fundado receio de continuidade nas atividades ilícitas em apuração, bem como dificultar a produção de provas, mesmo diante dos esclarecimentos trazidos pela delação. Esta afirmação aqui, inclusive, a própria juíza já se retratou e já não existe mais no mundo jurídico. Como é disso, continua o ministro, a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão, e aqui ele faz alusão à HC da relatoria do ministro Nefe Cordeiro, agora de 17 de março de 2015. E continua. Além disso, a denúncia já foi oferecida, inclusive com aditamento, não havendo mais, em tese, repita-se, que se discutir a presença de indício de autoria e materialidade. Veja-se, por outro lado, diz o ministro, que a extensão dos fatos consistente em um desvio de recursos públicos da ordem de mais de 2 milhões de reais, assim como a condição social, econômica ou mesmo política da paciente, não traduz em si periculosidade que enseja a restrição da liberdade, se não forem coligados com elementos fáticos extraídos dos autos, que demonstrem os pressupostos legais que autorizam a medida constritiva da liberdade, valendo ressaltar que as decisões precedentes não citam qualquer fato reprovável, comprovando o poder de influência da paciente no curso do inquisitório ou da instrução processual. Ademais, não passa de mera suposição a menção feita de que a prisão seria necessária para impedir que os acusados tomem providência no sentido de assegurar os proveitos dos ilícitos praticados ou dificultar a colheita de provas, para confirmar os termos da delação de Paulo César Lemes. Aliás, há outras medidas cautelares no ordenamento jurídico menos gravosas que a prisão e mais eficientes em seu resultado que podem ser adotadas para a proteção do erário. Recorde-se ainda que as atividades dos institutos considerados de fachada estão suspensas, conforme esclarece o próprio desembargador relator. Destaques ainda, continua o ministro, que a paciente, com a instauração da ação penal, atendeu os chamados da Justiça, foi citada e apresentou defesa prévia. O próprio relator do lítio originário reconhece que, aí diz o desembargador Rondon, a paciente tem comparecido aos autos do processo, entretanto, manteve a prisão com base na sua projeção social, poderio político, por exercer função proeminente e relevante na sociedade, aspectos de natureza subjetiva que isoladamente não autorizam o cerceamento da liberdade. Por último,
Percebo que as conclusões desta decisão coincidem com as do desembargador, que em substituição regimental, aqui está se referindo ao desembargador Orlando de Almeida Perry, deferiu o pleito urgente em relação ao Correio Rodrigues de Marque, após concluir pela existência de constrangimento ilegal em razão da dispensabilidade da segregação cautelar do paciente. Nela, o magistrado reconheceu a ausência dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, determinou a expedição de alvará de soltura e aplicou medidas cautelares diversas da prisão. Fala-se do HC 116.047/2015 do TJMT. Em conclusão, continua o ministro, deve-se ter sempre em mente que a regra é a liberdade, sendo a prisão preventiva uma medida excepcional que somente deve ser adotado nas hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Civil. Neste diapasão, HC 302-367, relator ministro Félix Fischer, 5ª turma, julgado em 26 de junho de 2015, publicado em 3 de 8 de 2015, HC 310-338 de São Paulo, relator ministro Gurgel de Faria, 5ª turma, julgado em 28 de 4 de 2015 e publicado em 18 de maio de 2015. Ante o exposto, defiro a liminar para assegurar à paciente o direito de responder ao processo em liberdade até o julgamento do presente habeas corpus, sem prejuízo do julgamento do writ originário pela instância estadual revisora do Estado de Mato Grosso e da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, se necessárias. Comunique-se com urgência ao tribunal impetrado e ao juízo de primeiro grau, encaminhando-lhes o inteiro teor da presente decisão. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público Federal, publique-se Brasília, Distrito Federal, 25 de agosto, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator, e fecha as aspas. Destaque-se por relevante que na brilhante decisão acima transcrita, a qual perfilho, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca rechaçou de maneira serena e coerente os argumentos sustentados nos votos denegatórios proferidos neste julgamento, ocasião em que de forma insofismável pontuou que, independentemente da, aspas, extensão dos fatos consistente em um desvio de recurso público da ordem de R$ 2 milhões, assim como a condição social, econômica ou mesmo política da paciente, não traduz em si periculosidade que excede a restrição da liberdade, destacando que não passa de mera suposição a menção feita de que a prisão seria necessária para impedir que os acusados tomem providência no sentido de assegurar os proveitos dos ilícitos praticados ou dificultar a colheita de provas para confirmar os termos da delação de Paulo César Lemos. Concluindo, ademais, o ilustre ministro, que há outras medidas cautelares do ordenamento jurídico menos gravosas que a prisão e mais eficientes em seu resultado, que podem ser adotadas para a proteção do erário. Desse modo, consoante bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, não se pode reconhecer como idônea a decretação da prisão preventiva dos agentes em relação a fatos ocorridos há aproximadamente 2 anos, amparado ainda na presunção da reiteração criminosa, ou que eles hipoteticamente possam intervir na produção da prova ou ainda na gravidade dos fatos supostamente por eles praticados, por evidente ausência de contemporaneidade, sem que tenham sido mencionados pela magistrada relatora do veto invectivado quaisquer informações atualizadas de que haja perigo à ordem pública ou que os acusados tenham ameaçado ou tentado influenciar nos depoimentos das testemunhas. Ao contrário, repita-se, a condutora do feito afirmou em relação a Roseli Barbosa que a acusada não ostenta antecedentes criminais e que o monitoramento pessoal seria útil se houvesse notícia de que a ré tenta destruir provas ou coagir testemunhas, porém não há prova disto nos autos, destacando ao final que, aliás, os fundamentos para a decretação da prisão preventiva dela e de outros não foram estes. Sobre a necessidade da contemporaneidade para dar legitimidade à cautelaridade da custódia, Gustavo Henrique Badaró leciona: não se deve aceitar que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública seja decretada muito tempo após a prática delitiva. Difícil aceitar que a necessidade de assegurar ou garantir a ordem pública subsista muito tempo depois do cometimento do crime. Processo Penal, editora RT 2015, página 979. Na mesma linha intelectiva, ao doutrinar sobre a temática, Maurício Zanidi de
Moraes destaca, por fim, mas não menos importante, é o terceiro requisito cumulativo, a relação de tempo entre o conhecimento da autoria e do ato imputado e a decretação da prisão provisória. A partir do ato imputado, mais exatamente do descobrimento de seu autor, a prisão preventiva e o tempo passam a ter relação inversa de proporcionalidade. Isto é, quanto mais for o tempo decorrido, desde aquele marco, tanto menor será a necessidade de se efetuar a prisão provisória, salvo se forem descobertos novos atos relacionados com o primeiro acontecimento e que o agravem. Se a prisão por ordem pública tem razão material, não se pode deixar de considerar que quanto mais tempo passar entre a data do conhecimento da autoria e a decretação da prisão, mais desnecessária se mostrará essa prisão. A fluência do tempo vai progressivamente desconstituindo qualquer justificativa material para a prisão provisória, notadamente porque a alegação de perigo advindo da liberdade do indivíduo vai perdendo consistência fática. Enfrentando tema similar ao discutido nesta legislação, o tema da contemporaneidade, o Supremo Tribunal deixou assentado habeas corpus penal, processo penal, súmula 691, superação, flagrante constrangimento ilegal, prisão preventiva, necessidade da custódia, fatos antigos praticados no exercício de cargo público, paciente que não mais exerce o cargo, ausência de demonstração da necessidade da custódia, ordem concedida para cassar a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente no processo de referência, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do artigo 319 do CPP. Ministro Teori Zavascki, relator para o acordo de ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 23 de junho de 2015, publicado em 21 de agosto. Vejamos o que diz o STJ. No caso concreto, o juízo de origem limitou-se a indicar a gravidade do fato criminoso praticado com violência às vítimas e com uso de arma de fogo, como elemento apto a justificar a custódia cautelar. Deixou, contudo, de fazer menção a uma situação concreta que justificasse a necessidade da segregação cautelar. O tribunal, a por sua vez, do mesmo modo, manteve a prisão preventiva do paciente com base apenas na fundamentação genérica e na gravidade abstrata do crime. Desse modo, evidenciado o manifesto constrangimento ilegal, a liberdade do paciente ante a ausência de indicação de elementos concretos pelo decreto preventivo, de modo a demonstrar a imprescindibilidade da imposição da medida extrema, limitando-se o julgador a fazer simples referência ao fato de que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma e em concurso de pessoa, sendo, portanto, caso de revogação da medida restritiva. Esta aqui é da ministra Marilza Mainardi, era uma desembargadora convocada. Por outra vertente, infere-se dos votos exarados pela denegação da ordem que houve uma invocação aos argumentos apresentados na decisão atacada, e nesse ponto não se pode olvidar que é defesa ao órgão revisor inovar ou acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, quando o juízo de primeiro grau não lança no deciso argumentação idônea suficiente para a decretação e manutenção da prisão processual, sob pena de violação ao princípio non reformatio impégios. Sobre o tema diz o STJ, não pode o tribunal ACO inovar nos motivos que ensejaram a segregação cautelar, pois isso constitui nítida complementação aos fundamentos da decisão constritiva, originária, providência vedada em ação constitucional de habeas corpus impetrada em interesse exclusivo da defesa. Aqui o relator foi o ministro Gurgel de Faria, julgado em 11 de 6 de 2015, e continuo, diz o STJ, é ser disso que na jurisprudência pátria que o tribunal não pode inovar nos fundamentos que deram origem à decretação da prisão de natureza cautelar, cabendo apenas à Corte concordar ou discordar do que nele disposto, agravo regimental no HC 295799, ministro Félix Fischer, quinta turma, 10 de 12 de 2014. Se a constrição dos dois acusados está baseada nos mesmos elementos, o Tribunal Estadual entendeu que não havia fundamentação idônea do decreto de prisão em relação ao réu,
devem ser estendidos ao paciente os efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva daquele por medidas cautelares, pois onde há a mesma razão deve haver o mesmo direito. Este aqui é um acordo do ministro Sebastião Reis Júnior, do dia 17 de maio de 2015. Por lealdade intelectiva, deve-se registrar que a propagação da mídia de que o marido de Roseli Barbosa, Silval da Cunha Barbosa, ex-governador do estado de Mato Grosso, estaria se utilizando de sua influência política, no caso em análise que tal situação facta teria o condão de demonstrar a necessidade da custódia cautelar desta acusada, é imperioso averbar que esse assunto já era de conhecimento da presidente do feito, quando esta realizou a audiência de monitória, já mencionada tantas vezes neste voto, e ao contrário do afirmado nos votos precedentes, o juiz Acó asseverou que não havia qualquer interferência por parte de Roseli Barbosa no sentido de, aspas, destruir provas ou coagir testemunhas, e que, aliás, os fundamentos para a decretação da prisão preventiva não foram esses, fecha aspas, ficando claro, como água de mina, que se houve qualquer interferência por parte do marido desta acusada, tal conduta se limitou à resignação dele quanto ao status libertário de sua consorte, não sendo demais lembrar que eventual penalidade por tal conduta não pode ultrapassar da pessoa do próprio infrator. Diante desse contexto, tenho que o encaminhamento do voto do relator e do vogal no sentido de denegar a ordem e estabelecer a prisão da paciente, data máxima vênia, afronta não só o princípio da norma biológica rebus-sic-stante e busque rege as prisões cautelares, mas, sobretudo, os motivos determinantes considerados pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quando este concedeu a liminar em favor de Roseli, no já referido HC 334/91, em trâmite perante aquela Corte Cidadã. Raciocínio este, que se aplica perfeitamente aos corréus Rodrigo Marques e Silvio César Correia Araújo, sendo imperioso destacar que este último também teve liminar deferida no mesmo sentido pelo ministro já nominado neste parágrafo, no HC 334/209. Do exposto, tem-se que deve ser mantida da paciente as medidas cautelares diversas da prisão já fixadas, eis que não há notícias de que ela causou qualquer embaraço às investigações durante os mais de 2 anos do seu início. Acerca do tema, eu trago o artigo 282, faço alusão à doutrina pertinente e continuo. Assim, é imperioso consignar que, no caso em apreciação, é perfeitamente recomendável a restituição da liberdade percustrada para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas nos termos das disposições dos artigos 321 e 282 do Estatuto Processual Penal. Posto isso, pedindo vênia novamente aos eminentes pares que me antecederam para conceder a ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Roseli Fátima Meira Barbosa, mantendo as medidas cautelares diversas do encarceramento já imposta pela autoridade coatora, com a imediata remessa deste acordo, independentemente de publicação, ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca para instrução do HC 334/191-MT, em trâmite perante aquela Corte de Justiça de Mato Grosso. Senhor presidente, com relação ao outro HC 115/705, só vai mudar naturalmente o número do acordo. O pedido é o mesmo, em que eu faço a Vossa Excelência de remeter cópia ao ministro Reinaldo Soares, para que seja instruído desta feita no HC 334/2009, e neste derradeiro, que é o do Rodrigo Demarque, eu peço a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 580 do Código Civil, estou estendendo ao paciente os efeitos das decisões liminares concedidas pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca nos HCs 334/2009, 334/191-MT para os corréus, concedendo a Rodrigo de Marque, porque esse foi o único que não obteve liminar aqui. Ou por outra, obteve, né? Então, este, Vossa Excelência revoga, e eu estou aqui, pretensão à parte, em todas as vênias possíveis,
estendendo a ele os efeitos das decisões liminares concedidas pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, nos já referidos HCs 334/2009 e 334/191 de Mato Grosso para os Correios, concedendo a Rodrigo de Marques o direito de aguardar o julgamento pelo Tribunal de Justiça do mérito do habeas corpus impetrado por Silvio César Corrêa Araújo e por Roseli de Fátima Meira Barbosa naquela corte cidadã, eis que o paciente encontra-se nas mesmas condições dos Correios e a denegação sustentada nos votos precedentes afronta os motivos determinantes das decisões que concederam as ordens liminarmente nas aludidas ações constitucionais, é como voto pedindo escusas pelo alongado tempo, todavia o brilhante voto de Vossas Excelências não fez. Eu não poderia agir de outra maneira com a pretensão de impugná-los. O número 2 da pauta geral, habeas corpus 115/286/2015, por maioria denegaram a ordem. Fica uma indagação formulada pelo órgão do Ministério Público no que tange a denegação por esta egrégia Câmara. Então, o Ministério Público pugna pela expedição de mandado de prisão, pelo entendimento de que resta prejudicado. O julgado mérito aqui resta prejudicado o HC 334191, aforado perante a STJ, que se volta contra a decisão indeferitória da liminar de Vossa Excelência. Em que pese a fala do eminente segundo vogal, não se desconhece o teor da decisão liminar, né, que assegurou a liberdade ao paciente, prejuízo do julgamento deste HC. O certo é que a superveniência de acordo por este tribunal configura novo título judicial. Então, torna prejudicado aquela impetração perante o STJ. É o entendimento do Ministério Público. Senhor relator. Presidente, pela ordem. Houve uma postulação por parte do Ministério Público e a defesa gostaria de se manifestar com relação a ela, se Vossa Excelência me permite. Não vai fazer nada. Inicialmente, boa tarde, senhores desembargadores, senhora procuradora de Justiça. Mas é lógico. Excelências, a decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça é bastante clara. Faço questão de repeti-la a Vossas Excelências. O ministro disse, aspas, ante o exposto, defiro a liminar para assegurar à paciente o direito de responder ao processo de liberdade, até o julgamento do presente habeas corpus, sem prejuízo do julgamento do writ originário pela instância estadual revisora, Estado do Mato Grosso, e da aplicação de outras medidas cautelares. Portanto, Excelências, o ministro proferiu uma ordem a esse egrégio tribunal, no sentido de que a paciente seja mantida em liberdade até que aquele habeas seja julgado. Não deve o tribunal, com todas as vênias, exercer qualquer tarefa de cognição sobre a ordem proferida pela instância superior. E apenas a título de exemplo, Excelências, quero citar da consulta que fiz o habeas corpus 287.057 impetrado no Superior Tribunal de Justiça, aonde foi deferida uma liminar para a superação da súmula 691. A ordem no Tribunal de São Paulo, no mérito, foi denegada e o STJ, ao julgar este habeas corpus que afastou a súmula 691, julgou o habeas e concedeu a ordem de ofício a despeito da negação da ordem no Tribunal de São Paulo. Portanto, Excelências, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, vendo como absolutamente possível a superação da súmula e o julgamento do mérito no STJ, de sorte que a propositura do desembargador Luiz se mostra adequada a remeter o acórdão ao STJ para que, quando do julgamento do mérito daquele habeas, ele faça um juízo completo sobre a situação. Obrigado, senhor. Igreja Câmara, depois da surra que eu levei, perpetrada ou pespegada pelo meu mestre, pelo ministro não, o ministro está muito distante daqui, eu me sinto na obrigação de pelo menos
relembrar aos eminentes pares que, se não concordei com meu eminente professor, Luiz Ferreira da Silva, eu o fiz muito bem acompanhado no quesito do pressuposto da ordem pública, que eu entendi presente para justificar a necessidade da prisão preventiva da paciente. Eu vou ler apenas um pequeno trecho de um julgamento, de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que foi relator o ministro Newton Trisotto, da 5ª turma, de novembro de 2014. Ele dizia o seguinte: em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato, como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização ou que exercem papel importante na engrenagem criminosa. Havendo fortes indícios da participação do paciente em organização criminosa, em crimes de lavagem de capitais e contra o sistema financeiro nacional, todos relacionados com fraudes em contratos públicos, dos quais resultaram vultosos prejuízos à sociedade de economia mista, e na mesma proporção em seu enriquecimento ilícito de terceiros, justifica-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. E ainda um outro acórdão que me norteou na decisão que proferi, este é do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, de agosto de 2011. Vou destacar apenas o seguinte: no caso, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois a prisão provisória se encontra fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do recorrente, visto que, salientou o Tribunal de Origem, que a segregação do recorrente está justificada, aspas, no papel de destaque que lhe é atribuído dentro do funcionamento de uma quadrilha com atuação em diversos estados e municípios da Federação, realizando fraudes, falsificações e lavagem de dinheiro que resulta em prejuízos milionários a pessoas físicas e jurídicas. Elementos estes que demonstram a imprescindibilidade da medida extrema nos termos disciplinados no artigo 312 do Código de Processo Penal. E gostaria ainda de pontuar apenas o seguinte: a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi proferida no dia 25 de agosto de 2015. Eu já havia proferido a decisão aqui negando a liminar. No dia 27 de agosto de 2015, foi feita uma audiência nos autos da ação originária, em que a doutora Selma fez as considerações que o meu nobre colega, desembargador Luiz Ferreira, usou como argumento para contrariar os fundamentos que aduzi para a denegação da ordem. Só na metade, né? É, uma parte. Não, só na parte. Uma parte. A parte. Mas eu vou fazer... Agora, não da ordem pública. Eu deixei isso claro. Sim. A juíza foi clara e eu Mas também. a referência que eu quero fazer, Excelência, é o seguinte: É ordem pública. Eu não conhecia essas circunstâncias aduzidas pela doutora Selma à época que eu proferi o voto. Portanto, elas não estavam nos autos. Sim, elas também. não estavam nos autos. Eu tenho que julgar com os elementos que eu tenho nos autos. Mais uma parte. No dia que eu pedi vista, que eu levantei a razão pela qual eu ia pedir vista, ainda tínhamos condição de Vossa Excelência. Foi, de fato, Eu já não havia tem. proferido. Pois é, mas é tudo rebus sic stantibus.
muda, como muda o tempo, como muda a chuva, como muda o sol. Tá. Bom, justificadas essas minhas deficiências, eu gostaria de dizer o seguinte ainda. Não vai aqui nenhuma crítica à decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, mas eu tenho que dizer o que penso a respeito de concessão da ordem e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No meu modesto modo de ver, há uma atecnia, porque as medidas cautelares, dilo o artigo 282 do CPP, previstas neste título, deverão ser aplicadas observando-se a, inciso 1, necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Coincidentemente, com as razões que eu aduzi para mantê-la presa. Eu não entendo, então, como é que se pode aplicar a medida cautelar sem reconhecer que há necessidade de se privar, ainda que parcialmente, a liberdade da pessoa. Porque o artigo 282 é claro, só se aplica a medida cautelar para necessidade de aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Há um reconhecimento implícito na decisão do ministro Reinaldo Fonseca de que havia essa necessidade, porque senão a aplicação de medida cautelar à dona Roseli, certo, é um constrangimento ilegal. Eu poderia entender o que teria levado o ministro Reinaldo Soares da Fonseca se tivesse conhecimentos melhores de psicologia, caso em que eu diria que ele foi traído pelo inconsciente dele. Estava convencido da necessidade, mas não queria prisão preventiva, então aplicou medida cautelar. Porque Uma parte? é a tecnia. Só me permite uma parte? No meu modo de ver, só um minutinho, senador. Vou lhe dar uma parte. No meu modo de ver, é a tecnia. Certo? Há um reconhecimento implícito da necessidade de, pelo menos parcialmente, privar a liberdade da paciente. Não é crítica, é uma posição, é um convencimento meu a respeito da aplicação. Não tenho eu, naturalmente, procuração do ministro Reinaldo para defendê-lo, mas, quando fiz meu voto, por várias vezes fiz alusão às razões dele e, portanto, as subscrevi. Vossa Excelência há de se lembrar que as cautelares, nós temos medidas cautelares gênero. Aí as espécies que nós temos, dentre elas, essas que Vossa Excelência falou. E a prisão preventiva é a última delas. Nós estamos cansados de julgar aqui, Vossa Excelência, quando compunha a nossa humilde terceira Câmara, julgava, nós entendíamos que havia malferimento a um dos artigos do 312, todavia, a prisão ambulatorial era demasiadamente desproporcional. E por isso a gente mantinha o 312 malferido, todavia, transformava... mas aí nós tivemos o caso famoso dos ladrãozinhos de Rosário, que roubaram os botijões de gás. Era a quinta vez que ele roubava botijão de gás. Aí nós entendíamos que havia reiteração e, portanto,
mantivemos as cautelares para ele. Então, é por isso que o ministro entendeu. Ele também acha que pode, que ela tenha contribuído por A e por B para que esses fatos viessem à tona. Todavia, entendeu, como eu também entendo, que a prisão ambulatorial é desproporcional. E a juíza reconhece na metade da decisão dela. A parte perigosa da decisão dela, ela abriu mão. A ela não darei tornozeleira, porque ela não é daquelas pessoas que solta, farão de um tudo, como diz o Goiabano, para atrapalhar a apuração da verdade real. Fica só a ordem pública. A ordem pública realmente tem para todos os gostos. Exatamente. Correto? Então, só isso que eu queria deixar consignado. E longe de mim, desembargador, meu querido desembargador Rondon, que Vossa Excelência, longe de mim querer dar aula, tanto que eu acho que Vossa Excelência é um dos mais hábeis oradores aqui desta tribuna, naturalmente, e depois do doutor desembargador Alberto, correto? Muito obrigado, Excelência. Manifestando-me, então, a respeito do pedido do Ministério Público, seria a oportunidade, né, se eu estivesse apaixonado pela causa, de acolher a manifestação ministerial. Entretanto, apesar de na decisão do ministro ele fazer referência a que poderiam ser aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, e a doutora Selma seguiu essa orientação e aplicou, eu entendo que hoje, aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, e não havendo nada nos autos que indique a necessidade de uma medida mais gravosa, não é o caso de se expedir um mandado de prisão. E eu entendo também que uma decisão dessa natureza viria a afrontar o que o ministro determinou na sua decisão do dia 25. Ele disse o seguinte: até o julgamento do presidente habeas corpus, respondeu o processo em liberdade, sem prejuízo do julgamento do writ originário pela instância estadual revisora do Estado de Mato Grosso e da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, se necessárias. Então, para mim, aqui está muito claro, entendeu, que o que o ministro permitiu na decisão liminar dele foi que eu, no máximo, proferisse o voto e aplicasse medidas cautelares diversas da prisão. Eu acho que se eu der um passo a mais, certo, eu estaria afrontando a decisão, e como não é essa a minha intenção, e também nem vejo nesse momento, agora que tomo conhecimento da decisão da doutora Selma, que inclusive faz considerações a respeito da desnecessidade da custódia, eu não teria como justificar o acolhimento dessa manifestação ministerial e determinar a expedição de mandado de prisão. É como voto. A maioria denegar na ordem, Presidente, determinando a remessa. esse é o 2, né? Não, esse É é o da- da- o 2 da pauta geral. Porque em relação àquele do... Só um minutinho, Rodrigo, deixa eu concluir. Sim, pois não. Com remessa ao STJ dos votos exarados É isso que eu quero. no julgamento. Sua Excelência iguala, O 3 é né? Do o ofício. Senhor presidente, do então, gostaria, se assim permitir Vossa Excelência, evidentemente, que essa deliberação em relação à não expedição do mandado de prisão constasse com o resultado do julgamento, para que não haja confusão na instância de piso sobre a interpretação da decisão de Vossas Excelências. Como a magistrada, né,
quer perguntar? Ele... esse que eu propus para que nós de ofício estendêssemos, exatamente porque eram 3. Infelizmente ele obteve a liminar e Vossa Excelência caça. E 2 ficam numa situação, a mesma decisão. Nós temos 2 privilegiados e 1. Então eu propus aqui a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, como ilustre e honrado magistrado que estenda de ofício aquele outro, também as cautelares do 309, tal qual os outros 2. Eu tenho... O paciente é o Rodrigo. Não teve. Teve ele teve, e por isso ele não pôde ir ao STJ. Quando Vossa Excelência julga o mérito, obviamente caça. Aí eu estou propondo um HC de ofício para estender os termos 580, como me manda o artigo 150 do regimento interno do tribunal, para esse desafortunado, vamos chamar assim. E o outro tem. E eu estou propondo, como membro da turma, que concedamos de ofício a ele, estendendo com base no 580, até que julgou. Três da pauta geral, por maioria denegaram a ordem, com remessa dos votos ao ministro relator do habeas número tal no STJ. Número 4 da pauta geral, por maioria denegaram a ordem com expedição de mandado de prisão. Encerrado o julgamento. Me permite uma o 4 da colocação, pauta presidente. complementar número 1, desembargador Rondon, habeas corpus 139.687, 2015, capital. Impetrando Dr. Francisco de Assis Rodrigues dos Santos e outro, paciente Euclis Fernandes Nascimento Santana, relator desembargador Rondon, preferência sem sustentação. Francisco de Assis Rodrigues dos Santos e outro impetrante, paciente Euclis Fernandes do Nascimento. Veja a Câmara. Em síntese, na impetração que a custódia aqui Euclis Fernandes do Nascimento Santana vem sendo submetido, estaria evada de constrangimento ilegal, seja em razão da falta de realização da audiência de custódia, antes da imposição de prisão preventiva, seja em virtude da carência de fundamentação do decreto cautelar. Em sede de liminar, o excelentíssimo desembargador Pedro Sakamoto indeferiu a medida. Informações judiciais nos autos, a Procuradoria opinou pela denegação da ordem. Relatório.
Igreja Câmara, é um roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes na forma tentada, associação criminosa e corrupção de menores. Quanto à falta de designação de audiência de custódia, eu entendo que é irrelevante, essa audiência é um projeto piloto ainda em desenvolvimento e a questão está superada com a superveniência da prisão preventiva, um novo título a determinar a prisão. Quanto ao decreto cautelar carente de fundamentação, inocorre essa tese não tem respaldo, porque a prova da existência dos crimes, vestígios materiais e indícios de autoria estão demonstrados nos autos, demonstrada também a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e, portanto, a necessidade da garantia da ordem pública está evidenciada. Quanto às condições subjetivas favoráveis, são irrelevantes no caso, estou denegando a ordem em consonância com o parecer. Denegada a ordem em consonância. Essa sustentação oral, número 9 da pauta complementar, número 1, também de Vossa Excelência, do Rondon, com sustentação. Habeas corpus 150-133/2015, capital, impetrante Dr. Sebastião Vieira Guimarães, paciente Bruna Cristina Moura Ferreira, é o 9 da complementar número 1. Igreja Câmara, trata-se de habeas corpus interposto em favor de Bruna Cristina Moura Ferreira e que se aponta como autoridade coautora o juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Depreende-se dos autos que a paciente teve sua prisão temporária decretada por 30 dias por representação da autoridade policial, em face de indícios de que, junto com 2 adolescentes e também com o corréu Welley Hernandes do Carmo, teriam praticado o delito de tentativa de latrocínio contra a vítima Alfredo Lázaro Gomes da Rosa, policial rodoviário federal, que reagiu e acabou matando os 2 adolescentes. Alega o impetrante, em suma, constrangimento ilegal, pois os requisitos necessários à decretação da custódia não teriam sido devidamente preenchidos, não estando adequadamente fundamentada a necessidade da segregação temporária, bem como ante a falta de prova da participação da paciente no delito investigado. Diz também que a prisão temporária já há tempos expirou, uma vez que decretada em 22 de junho deste ano. Por fim, alega que o mandado de prisão é ineficaz, pois não contém o nome da autoridade policial que a requereu. Informação liminar indeferida, informações judiciais nos autos, parecer da Procuradoria pela denegação da ordem. É um relatório. Excelência, Vossa Excelência, tem 15 minutos de sustentação oral. Presido, senhor presidente da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, senhores desembargadores, relatores em geral, representante da Procuradoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, advogados e pessoas aqui presentes. Habeas corpus número 15.0133/2015. O fato ocorreu em 20 de 3 de 2015 e o mandado de prisão temporária foi expedido em 22 de 6 de 2015. O presente habeas corpus preventivo foi impetrado com base em 3 pilares, devidamente fundamentados, quais sejam exaurimento do prazo da prisão temporária, falta de fundamentação idônea e mandado de prisão temporária, documento ineficaz. 1. Exaurimento do prazo. Há o entendimento que, diferentemente do que ocorre com a prisão preventiva, a prisão temporária, por ter tempo certo e determinado de sua vigência, o seu prazo, consequentemente, se exaure conforme o assinalado da decisão que o decretou, com cumprimento ou não do objeto do deciso. Nesse sentido, senhor, decidiu esta mesma segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em votação unânime no julgamento de habeas corpus número 5.460 de 2001, assim emendado. Exaure-se os efeitos da prisão temporária se decorrido o prazo fixado, tendo ou não sido efetuada a prisão do indiciado. Este mesmo entendimento é corroborado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ipsilítere. Exaure-se os efeitos da prisão temporária se decorrido o prazo fixado, tendo ou não sido efetuada a prisão do indiciado. De acordo com o referido julgado, o prazo já se exauriu de há muito. Segundo pilar,
A falta de fundamentação idônea. A fundamentação utilizada para decretar a prisão temporária da paciente não é idônea na concepção da palavra, capaz de alicerçá-la de conformidade com a legislação vigente, porquanto a paciente tem endereço fixo, tanto que for aceita busca e apreensão, tem advogado constituído e, como bem demonstrado no HC, tem interesse em prestar os esclarecimentos que forem necessários à autoridade policial. Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amapá, HC número 044-898, aspas, prescindível a decretação da prisão temporária quando o indiciado possui endereço fixo, advogado constituído e demonstra interesse em prestar esclarecimento à autoridade policial. Pilar número 3. Mandado de prisão temporária, documento ineficaz. Como é público e notório, o mandado de prisão temporária serve como nota de culpa. Assim sendo, de acordo com a cláusula pétrea, constante do mandamento constitucional do artigo 5º, inciso 64, a nota de culpa se presta a informar ao preso os responsáveis pela sua prisão. Se não, vejamos. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Fecha aspas. Corrobora com tal entendimento a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, se não, vejamos. Abre aspas. O mandado de prisão expedido em face de decreto de prisão temporária deverá conter, obrigatoriamente, tal qual a nota de culpa, o motivo da prisão e o nome da autoridade que a requereu sob pena de ser ineficaz. Então, senhores, por se tratar de cláusula pétrea constitucional, não há o que se falar em mera irregularidade o fato de não conter no mandado de prisão temporária o nome da autoridade policial que a requereu e que ficará responsável pela sua custódia. O mandado, então, como bem demonstrado, é ineficaz e assim deve ser considerado. Em suma, senhores, a revogação do mandado de prisão temporária da paciente Bruna Cristina Moura Ferreira se faz mista, com a consequente expedição de salvo-conduto, uma vez que o mesmo não foi cumprido até o momento. Nesse termo, pede e espera requerimento por direito e por justiça. Graças pela atenção. Bom, eminentes pares, é uma tentativa de latrocínio, pedida de revogação do mandado de prisão temporária, que eu entendo inviável. Ela foi decretada como imprescindível para as investigações policiais, a decisão está devidamente fundamentada, a paciente é foragida e vem atrapalhando o curso das investigações policiais e não vejo, portanto, inexistência de constrangimento ilegal. Estou denegando a ordem de acordo com o parecer. De acordo? A unanimidade em consonância denegaram a ordem. Agora vamos àquele jogo rápido, já bastante conhecido do desembargador Luiz. Número 1, desembargador Rondon, da pauta complementar número 1. Aqui é professor latrocínio? Vossa Excelência está concedendo a ordem? A unanimidade denegaram. Aqui o 2 também de Vossa Excelência. Parece que... Estou concedendo a ordem de acordo com o parecer. Ordem concedida em consonância. 3, pareceram pela denegação. Lesão corporal e ameaça ao ambiente doméstico. 3 estou denegando a ordem com o parecer. Denegada a ordem em consonância. 5 também de Vossa Excelência. Homicídio, parecer pela denegação. Homicídio simples, né? Isso.
Estou denegando a ordem com consonância com Denegado em parecer. consonância, ou fez homicídio qualificado, concurso de agentes, denegação com parecer. Esse é o Esse é o 6. 6. É, Meu? sim. Não, é meu. Vossa Excelência é tão prevalente na colegiada que 35, 40. Aqui é aquela operação. Deixa eu ver se aqui estou pensando. Aquela operação. Tráfico. É a Operação Maiá mesmo. Maiá é aquela famosa de Porto Esperidião, a família. Pagliuca. 35, 40 tal, prisão. Tráfico, né? Isso, tráfico. Fazenda perto da Bolívia ali. Na divisa. É. Bom, aqui é o licença de prazo. É basicamente isso. Ele já foi preso e condenado já por outro crime em Marabá, no Pará. Está aguardando a formação, a conclusão da instrução criminal. Só que em consonância com o parecer, dada a gravidade dos crimes levados a efeito por esta organização criminosa, sem perder de vista que o paciente, na hipótese, teve seu feito desmembrado, encontrado foragido, e foi preso posteriormente, dia 11 de abril deste ano. Já a prisão foi em 2011 decretada, né? Foi preso em Curvelo, Minas Gerais. Correto, e foram expedidos precatórios para lá, tudo difícil, né? De sorte que não nos foi dado deparar com inércia a ser acreditada A máquina estatal. judiciária, né? Estamos, por conseguinte, denegando a ordem. O 7 é homicídio qualificado. Parecer por denegação, estamos denegando. O 8 é do desembargador Rondon. Lesão corporal, ambiência doméstica. Parecer pela concessão. 8 dá 1. Acho que Vossa Excelência deve estar concedendo. Pelo brilho dos óculos. Correto. Então, em consonância, o número 1 da pauta complementar, número 2 também de Vossa Excelência. Quem sou eu, pô? Não, agora não tem o 9. Já foi tudo preferência. O 9 teve preferência, Bador Rondon. Aquele foi o primeiro cuja ordem foi denegada por Vossa Excelência. Agora vem 1 da 2. O habeas corpus 127.618, Várzea Grande. O paciente é José Aparecido de Paula. Receptação qualificada. Denegada com parecer. Ordem denegada em consonância. O 2 também de Vossa Excelência. Roubo qualificado. Ordem denegada com parecer. Denegado em consonância. O 3 também de Vossa Excelência. Tráfico e associação. Sentença. 8 anos e 6 meses. Ordem conhecida e denegada. Conhe- Preliminar. Denegado. Havia preliminar? Preliminar da Procuradoria. Preliminar. Com conhecimento. Correto. Conhecimento. Superada a preliminar no mérito denegado em consonância. 4 também de Vossa Excelência. Porque parecer pela denegação é estupro da forma tentada, condenação. Concedendo a ordem, acolhendo o pedido alternativo, Regime. no prazo de 10 dias para examinar o pedido. Correto.
Então, ordem concedida em dissonância. O 5 também de Vossa Excelência. Sim. Concedido em consonância com o parecer. Concedido em consonância. 5 também de Vossa. Eu fiz constar. O 5 também de Vossa Excelência, senador Rondon. Roubo qualificado, corrupção de menores. Sentença. Acho que ele busca modificação de regime de cumprimento. Aqui é apelação já. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. É o... Agora é da geral. Bom, apelação. 5 da pauta geral, apelação 58.040/2015. Não entendi isso, desculpa. 5 da pauta geral. Sim, Da pauta geral. Agora, apelação 58.040/2015 Barra do Garças. Eu sou revisor e estou de acordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência, do dispositivo, fica tudo desprovido em consonância. O 6 também de Vossa Excelência. estou desprovendo em consonância. Desprovendo em consonância. O 7 é Ministério Público, lesão corporal, absolvição. O Ministério Público está a recorrer, busca o provimento do apelo por quanto a seu aviso existem indícios de autoria e materialidade. Estamos em consonância com o parecer provendo para que retome a marcha e vá até o cabo. O 8, apelante busca aqui a restrição de veículo apreendido. O parecer é pelo desprovimento. Eu vou apenas fazer um ligeiro comentário. Aqui é um roubo. Foi perpetrado um crime de roubo. Esse veículo foi utilizado para levar os agentes até determinado local. Tá? Ele não foi utilizado durante o crime, após, para conduzir até determinado local. Esse veículo foi apreendido. O proprietário do veículo que participou do roubo foi condenado. Não houve, obviamente, que não é produto do crime, senão instrumento. O pai precisa do veículo para trabalhar, vem e traz provas de ser uma pessoa suficiente, humilde, granjeiro, mexe com hortaliças e tal. Eu estou concedendo, provendo para que o veículo seja restituído ao pai com a cláusula de inalienabilidade. Sim. Correto? Mas que ele se acabe aí no pátio do Está Detran. no pátio lá, e não há não interessa. Não, entendi. Ele não foi produto, ele foi apenas instrumento. como se fosse um taxista. Né? Correto, senador? Não. Taxista, coitado, que leva alguém lá e... É pobre, precisa, né? Faz E aí sentido. vai se acabar. O advogado pediu para ele ficar com o carro. Pois não, o senhor não, mas o pai... O 9, o Ministério Público, ainda uma vez, está recorrendo, ameaça, absolvição, Procuradoria pelo provimento, estou desprovendo. O 10 é desembargador Rondon, salvo equívoco, mas não é equívoco. Estou desprovendo em consonância com o
Desprovendo em consonância. O 11, Ministério Público, extinguiu-se em resolução de mérito, perda superveniente do interesse de agir do autor, prescrição em perspectiva virtual. Estou provendo, mais uma vez, infelizmente. Está sumulada a questão, repercussão geral, né? O 12, desembargador Rondon, desprovido em consonância. O 13, também de Vossa Excelência. Eu estou de acordo em todos, não há discrepância. Desprovido em consonância. O 14, também de Vossa Excelência. 14, e derradeiro. Rejeitada a preliminar, eu estou desprovendo o recurso. Superada a preliminar no mérito desprovido, nada mais havendo por encerrada a sessão, agradecendo ainda uma vez o senador Luiz Ferreira da Silva, nosso brilhante criminalista, oriundo das hostes de Santo Ivo. Protetor do advogado e dos magistrados. Sem dúvida. Uma boa tarde a todos, um bom final de tarde e uma boa noite.